Nós vamos fazer uma análise, uma pequena leitura do livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, que é uma obra do Vanderlei de Oliveira, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, de autoria do espírito Hermance Dufault. A Hermance Dufault foi uma das pessoas, ou dos espíritos, que ajudou a construir a doutrina espírita. Então, nós vamos fazer uma análise de um dos capítulos, que é o capítulo 9, que trata de relacionamentos energéticos. Nós somos seres extremamente complexos, ou seja, a mente, nós vamos nos referir à consciência e todo esse poder de decisão, de escolha, de psiquismo, de deliberação, de capacidade de interpretação e tudo mais. Isso está relacionado com aquilo que é mental. A parte elétrica é a força que está em nós e que nos conduz. E a parte magnética é a parte que conduz as informações. Então a mente escolhe, seleciona, elabora e a parte magnética conduz. A propriedade do magnetismo é a condução de informação. Então nós somos seres eletromagnéticos. Então, explicando um pouquinho mais o funcionamento desses atributos do ser humano, a Hermance Dufault diz o seguinte: pense em um eixo mento-eletromagnético que se estabelece do alto da cabeça aos pés. Então, isso é clara essa informação quando a gente estuda um pouquinho da doutrina espírita, porque os espíritos dizem que na estrutura perispiritual você não precisa ver com os olhos, você vê qualquer parte do corpo. Quando eu fecho os olhos e uso as mãos, e os cegos são especialistas nisso, eles veem não com os olhos, eles veem com a mente, com as outras percepções, com os seus campos eletromagnéticos, e se utilizam desses campos para perceber. Então, quando eu tenho uma visão mental, não é uma visão com os olhos. Quando eu capto a aura de alguém, que eu uso a mão para captar o campo, analisar se ele é um campo gelado, quente, morno, eu estou usando um outro recurso, como se eu estivesse fazendo a leitura com a mão. Quando você se concentra numa pessoa para captar uma personalidade múltipla, para sintonizar uma personalidade múltipla, você está usando todo esse contexto de forças para fazer esse trabalho. Está sintonizando também no núcleo, na usina de forças da outra pessoa. Então, isso passa pelo centro do corpo, lembrando muito a espiral da cadeia genética do DNA, em constante movimento de descida e subida dos pés à cabeça. São ondas de força da alma formadas pela aglutinação de vários campos de energia que trabalham em ressonância, como uma peça de engenharia elétrica. É o eixo de alinhamento cósmico da alma que agrega os corpos sutis em torno do qual podemos encontrar todas as manifestações da mente. Então, os corpos sutis são a estrutura de suporte para as demais manifestações. As personalidades múltiplas são as consciências que se agregam na extremidade mais inferior dos corpos sutis, que o corpo físico é a extremidade inferior quando o ser está encarnado, ou o corpo astral quando está desencarnado. Então as personalidades se agregam, acoplam a esta estrutura para poderem se manifestar.